Gravando já. Então, vamos lá. Qual é a pauta de hoje? Vamos lá. Bom, primeira coisa, eu queria agradecer vocês por terem atendido esse pedido para um bate-papo, coisas dessa época que a gente vive de pandemia, né? A gente queria poder estar batendo esse papo aí, talvez num bar ou tomando um vinho, mas vamos por aqui mesmo, que é o que tem para hoje. Eu tenho um amigo meu que costuma dizer que pardal procura pardal, e eu estava falando antes aqui da gente começar, né? Que se isso for verdade, eu tô bem pra caramba, né? Porque eu tô cercado aí de gente da maior qualidade, né? O Rodrigo, professor titular da FEA, o Cleveland, professor da FGV, o Vitor, uma carreira brilhante aí no mundo corporativo, fundador da Consiga Mais, e eu, um Paraíba tagarela aqui no meio desse povo, estou me sentindo muito orgulhoso. Eu estava conversando com o Cleveland no dia que eu fiz o convite para ele, né? Que muita gente nos dias de hoje tem se reclamado aí bastante das redes sociais, da polarização, do ódio. E para mim, não que eu não tenha tido nunca nenhum tipo de sabor nas redes sociais, aliás, tive um anteontem, mas para mim o saldo é bastante positivo, né? Vocês são 3 pessoas que eu tenho na conta de amigos, né? E que eu conheci por intermédio das redes sociais. Então, eu queria muito agradecer vocês aí por a gente estar fazendo esse bate-papo. Quem sabe ele se torne uma rotina e a gente possa estar conversando mais vezes, com mais recorrência, trocando mais ideia. E quem sabe até as pessoas gostem de ouvir o que a gente tem para conversar, para falar. Bom, eu tinha comentado com vocês e combinado aí no nosso grupo da gente tentar organizar um pouco esse bate-papo, elaborando aquilo que pretensamente poderia vir a ser uma pauta, né? Então, tentando seguir uma ordem que eu não sei se a gente até o final vai conseguir se respeitar, eu queria conversar, primeiro perguntar para o Vitor. O Vitor tem feito um trabalho muito legal no Facebook dele, aí eu não sei se vocês têm acompanhado, acredito que sim, vez ou outra eu vejo que o Rodrigo até compartilha, assim como eu. Ele tem feito um trabalho muito legal de acompanhamento aí do coronavírus, tirando leite de pedra, né? Os dados ali não são muito claros, escassos, mas ele tem feito um bom trabalho. Então, eu queria aí começar pelo Vitor, que ele falasse um pouco para a gente aí das últimas atualizações, das expectativas dele, até das frustrações. A bola está contigo, meu amigo. Beleza. O trabalho eu comecei, na verdade, foi por acaso, né? Recebi uma planilha de um amigo meu lá nos meados de março, em que ela comparava a Itália com o Brasil a partir do caso 150, só em número de casos. Ainda o Brasil nem tinha óbito ainda. E achei interessante pelo fato dela normalizar a data, coisa que ninguém estava fazendo até aquele momento. E eu comecei a olhar todos os dias e, de repente, falei, deixa eu fazer eu mesmo essa planilha e começar a marcar isso aqui. E aí botei Estados Unidos e fui populando, primeiro com casos, depois começaram a vir os óbitos do Brasil, né, dos outros países já tinham. E aí quando ficou claro que casos já não era uma métrica razoável pela nossa subnotificação, comecei a mexer só com os óbitos, incluir mais países, comecei a comparar as curvas, olhar a nossa contra os demais. Me arrisquei a dar uns palpites de projeções, sabendo que óbitos é das informações a pior para fazer isso, porque ela é do final de ciclo, mas nós não tínhamos outras. E a partir de um determinado momento comecei a me aprofundar no número dos estados, né? Então, e aí fui compartilhando, foi ganhando corpo. Hoje eu me Como é que você faz a projeção, né? Victor? Como é que você faz as projeções? A projeção, na verdade, as duas, né? A de abril e a de março, eu fazia a projeção olhando para a curva dos outros que estavam à nossa frente. E aí eu trabalhava com a média móvel de 7 dias, em termos de... Esse negócio da média é legal você explicar, porque a gente tem um fenômeno, né, Vitor, que nos finais de semanas os óbitos eles levam mais tempo para serem notificados e terça-feira normalmente é um dia pior, né? Então a média ele meio que alisa isso, né? Isso. Domingo e segunda são dias melhores, porque eu acho que deve ter menos gente trabalhando nos registros, alguma coisa do jeito. Então, domingo e segunda os números caem. Aí, na terça, o que é represado vai tudo para terça-feira. Então, se você olhar o número diário, você vai ter esses blips, né? Sobe, depois cai, sobe, depois cai. Aí, quando você usa a média móvel, você dá uma atenuada na curva.
Aí, começando a olhar a nossa média móvel e a dos demais países, falei, bom, está se comportando dessa maneira, deixa eu dar uma projetada. Então, é meio que, na verdade, é quase um chute com critério, olhando para vários exemplos que estavam à nossa frente. Isso funcionou bem para o mês de abril, em termos de projeção. No mês de abril, a gente tinha ainda no Brasil uma grande concentração em poucos estados, né? Pelo menos em termos de óbitos. São Paulo era 45% dos óbitos e tudo mais. No mês de maio, a gente já tem uma pandemia espalhada são 27 pandemias. Como é que você fala? São 4 Brasis, né? Isso. São 4. Aí depois o que eu estou tentando segmentar para ver como é que ela funciona. 4 Brasis dentro de um Brasil, né? São 27 estados. Aí, quando eu fiz a projeção em maio, eu desconsiderei esse fenômeno e considerei o Brasil já no movimento de desaceleração. Quando eu falo desaceleração, é do crescimento relativo, não é do número de óbitos em si. Já dava para ver que o Brasil desacelerava mais lento que os demais. Então, eu peguei a Itália e os Estados Unidos e meio que falei assim, o Brasil vai desacelerar com uma semana de atraso em relação aos Estados Unidos, na média móvel. E joguei na curva para ver o que dava. Eu estabeleci um intervalo entre o otimista e o conservador, e no final, nesse momento, a gente deve ficar uns 10% pior que o meu conservador, porque a desaceleração foi maior ainda. Então, o Brasil está desacelerando. Então, se olhar a média móvel de crescimento diário, ela foi 8%, virou 7,6%, vai caindo. Hoje está em 5%, deve fechar hoje em 5%. Então, ela vai caindo. Se você olhar os países que estão à nossa frente, todos eles já estabilizaram em 1%. 0,6%, 0,7%. A Suécia está um pouquinho maior, é 1 e pouco, mas está todo mundo lá embaixo. Né? Olha para o número da Itália, Espanha, 100 óbitos por dia e vai ficar por aí. Se houver uma segunda onda, aumenta. Mas sim, todo mundo já estabilizou, nós ainda não. Mas o nosso movimento, cedo ou tarde, vai chegar nisso. Agora, quando eu faço a projeção de maio, eu não considero o Brasil como 27 pedaços, eu considero como monobloco, e aí que surgiu o problema, porque hoje, quando você olha, você vê claramente algumas regiões em diferentes estágios. São Paulo, claramente próximo de um platô para cair. Você tem o estado do Amazonas, que já começou a cair depois de uma subida vertiginosa. Aí você tem outros estados numa situação bem ruim, que é Pará, Ceará, Pernambuco, Rio de Janeiro e Maranhão. Todos muito mal ascendendo. Você tem os outros estados do Norte e Nordeste mais cedo, curva. Eles estão com indicadores per capita horrorosos, mas ainda não chama atenção, porque tem uma população menor e ainda os casos são, em número absoluto, são menores, mas esses ainda vão dar notícia. E você tem o Brasil que está passando quase à margem do vírus, com números baixíssimos, que é o Centro-Oeste, Sul e Minas Gerais. Diferentes estágios, todos eles, né? Cada um com a sua realidade, mas, na verdade, aí, se quiser projetar o Brasil, você não pode projetá-lo como um monobloco. Entendi. Cada um tem a sua realidade. Ô, Vitor, uma coisa que você falou que é interessante e que a gente não costuma ver na mídia, né, detalhado, é a questão de você contextualizar o ciclo, né? Quer dizer, a gente vê muita comparação de números absolutos que não levam em consideração o tamanho das populações, o que é um erro, né? Obviamente que um país mais populoso tende a ter um número de casos maior, a não ser que seja um milagre chinês, né? E também tem a questão da velocidade do ciclo, né? Quer dizer, que cada país, aqui dentro do Brasil mesmo, a gente tem vários estados em ciclos diferentes, quer dizer, onde você teve o início do processo. Mas é só assim, é que no começo da pandemia é muito importante você entender a dinâmica de contaminação. Então, por isso que você não faz pela população. Até porque a dinâmica de contaminação ela tem a ver com a população, óbvio, que uma população maior vai ser mais contaminada. Mas no começo, essa velocidade é irrelevante à população. Então, é por isso que você faz no começo assim. Depois a hora que ela está chegando num estado estacionário, assim, chegando num ponto, aí você tem que pensar, relativizar pela população, de fato. Aí sim.
É importante no começo você saber se está se espalhando rapidamente ou não, né? E eu acho que isso tem muito mais a ver com densidade demográfica do que propriamente com a população. É isso que é importante. Embora tenha alguém aí, falei isso em algum lugar, alguém falou, não tem, a densidade demográfica não explica muito bem o que está acontecendo. Mas eu acho que num lugar mais denso tem uma contaminação muito mais rápida. Não no aspecto da contaminação, mas no aspecto da letalidade, também a demografia influencia, né? Porque países que têm uma população mais jovem tendem a ter a curva do tempo uma letalidade menor do que países que têm uma média de idade maior, né? Também. Engraçado, isso não está muito claro, não. Eu andei vendo os dados, isso não é tão certo assim, não. Isso vai depender muito do perfil também da população, da reação. Você diz perfil socioeconômico, assim? Ou... Tudo, geral, perfil socioeconômico, perfil de doenças que você encontra, obesidade também tem impacto, tudo isso influencia. As comorbidades. Sem dúvida. Agora, engraçado, deixa eu aproveitar para colocar a colher nessa discussão aí que eu estou achando interessante. O Vitor sempre traz dados bastante provocantes. E eu hoje resolvi fazer uma continha aqui, pensando um pouco no que o Vitor tem colocado e outras pessoas têm colocado na internet. O que eu fiz? Eu conversei com vários médicos, a gente está trabalhando com alguns modelos estatísticos. Eu não sou estatístico, então eu não tenho como detalhar o que os meus estatísticos estão fazendo. Mas, em particular, o que me chama a atenção é que a gente está olhando muito as pessoas comparando a morte de hoje com o número de casos de hoje. E aí eu fui fazer um exercício comparando a morte de hoje com os casos de 15 dias anteriores. E para tentar ter um parâmetro minimamente razoável, eu também fui fazer uma média, só que eu fiz uma média geométrica de uma semana, olhando para trás, pelo perfil de crescimento desses números. E fui fazer uma conta assim extremamente simples, fui fazer uma regressão simples, só para ter uma ideia de se tem algum poder explicativo essa correlação entre a morte de hoje e o número de casos na média, a gente falando de uma semana, de 15 dias atrás. E qual não foi a minha surpresa a hora que eu vi um R ao quadrado de 0,99997. Olha só. É impressionante. Assim, traduz aí, Cleveland. Eu tava querendo fazer essa análise, Cleveland. Eu vou fazer isso, mas eu estava sem tempo. Falei, vou pegar casos deixa eu falar, N-15. Essa conta, ela aí, caiu no meu campo. É isso que eu ia falar. O Rodrigo ele vai fazer a crítica exatamente pelo que eu sei das limitações. Que essa conta, o que acontece? Você tem duas variáveis que estão crescendo no tempo. Então, elas são variáveis que a gente chama tecnicamente não estacionárias. Então, você não pode regredir uma contra a outra. O que você tem que fazer é a diferença delas. Aí sim, se você pegar a diferença delas e regredir contra a outra... Passo. Oi? Não ouvi. Então, exatamente aí, Rodrigo. Esse foi o primeiro passo. Eu só fui ver que... Estão me ouvindo ou não? Tô. Estamos ouvindo. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Alô? Estamos ouvindo. Estou ouvindo. Pode falar. Estão ouvindo? Pensei que vocês não estivessem me ouvindo. Tá. Não, estamos ouvindo. Aqui acho que a conexão aqui está ruim. Então, esse foi o primeiro passo. O segundo passo, que é o que eu ia falar, ia fazer agora, que não deu tempo de fazer. Tá. Então, você tem um problema aí, você tem exatamente um problema desse tipo, mas se você começa a olhar, na lógica médica, tem uma relação aí que a gente precisava estudar um pouquinho melhor, a gente precisava entender um pouquinho melhor e trabalhar um pouco melhor esses dados. O que eu ia falar é exatamente isso. O Rodrigo é o cara ideal para trabalhar com esse tipo de informação, com esse tipo de dados. Então, nós já temos aí uma boa desculpa para marcar esse bate-papo de novo para a semana que vem, né? Se você quiser me mandar os dados, o Rodrigo já tem uma lição de casa aí para a semana que vem, Rodrigão. Mas assim, o que eu acho que você vai continuar mantendo certamente o que aconteceu 15 dias atrás reflete os óbitos de hoje. Não tem a menor dúvida disso. Você vai achar essa relação de fato. Daí tem que ver qual que é a magnitude dela, né? Deve ser bem importante isso, deve ser bem importante. Só para a gente poder passar para frente, eu queria só... Olha, essa é uma informação que a turma... Eu não entendo como é que os governos estaduais, federais,
não fazem isso, né? Uma conta básica para fazer. Medir o fluxo de gente que está entrando no hospital, nas enfermarias, depois das enfermarias para a UTI e da UTI, para ou resolveu ou não resolveu. Nós não temos transparência sobre essas informações. Mas não é isso, não tem gente também. Eu tava, não tem gente. Não tem gente. Eu tava hoje à tarde eu tava numa conferência. Você está falando, os governos não tem gente? Você está falando, os governos não tem gente capacitada? Putz, mas deviam contratar. Não. Eu acho que não tem gente capacitada e não tem gente em quantidade. Onde estão essa? Deixa eu contar uma coisa para você. Na USP, tem 3 funcionários por professor. 2,5 a 3 por professor. Cara, faz 10 anos que eu tô lá e tô procurando onde estão meus 2,5. Certo? É isso. Outro dia, eu tive um problema lá no INSS e que eu pedi uma contagem de tempo lá, né? Aí, depois de 10 anos eu voltei lá. Vocês não fizeram a contagem de tempo? Não tem gente no INSS para fazer a contagem de tempo para o Rodrigo. Só teve 2 empregos registrados. É fogo, né, cara? Tem que entrar na justiça. Deixa eu só falar uma coisinha aqui para a gente passar para o próximo assunto. Uma coisa simples, assim. Eu vejo muita gente criticando a Suécia por ter adotado aí que parece ser uma postura divergente aí da média. Comparar os números da Suécia hoje não é precipitado? A gente não precisa de mais tempo para poder chegar a uma conclusão se a estratégia que eles estão adotando é ou não eficiente? Sair criticando agora, comparando que supostamente estaria morrendo mais gente agora, é uma comparação razoável? É uma grande sacanagem, né? Essa é uma grande sacanagem. É uma malandragem aí, né? Malandragem total, porque o que você tem que ver é o número total de mortes ao longo do tempo, a integral da curva. Para quem entende de matemática, né? Você tem que achar a integral da curva. Cara, não tem essa integral, não tem como calcular ela ainda. É que a grosso modo numa linguagem, exatamente. A grosso modo numa linguagem, vamos dizer assim, leiga, o que a gente está discutindo é o seguinte, né? Como é que essas mortes, lamentavelmente, se distribuirão ao longo do tempo, né? Isso, então, que tem umas assim, você pega um triângulo, você só pensar no triângulo, você pega um triângulo de base estreita e altura alta, e pega um triângulo de base larga e altura baixa. Aí você tem que ver quanto que dá a área desse triângulo. Então, o que eu acho? Eu acho que a Suécia vai sair com vantagem nisso. Né? O que o pessoal fala assim, não, é porque os outros países nórdicos não estão tendo tanto... não está tendo tanto óbito, né? Eu não sei se isso é um bom argumento. Mas não está tendo agora, né? Não quer dizer que necessariamente esses óbitos vão estar espalhados na curva do tempo e que ao final... A grande sacanagem disso tudo é o seguinte, e que todo mundo está botando embaixo do tapete. Bom, você vai gerar uma recessão absurda. Não sei de quanto, um desemprego absurdo. É o próximo tema, hein, Cleveland? Mas tanto recessão quanto desemprego, eles causam mortes, em primeiro lugar. Então, essas mortes nunca elas vão ser contabilizadas. Exatamente. Esse que é o problema. Então, você nunca vai saber. Agora, mesmo que fossem contabilizadas, e mesmo que fossem menores do que o número de óbitos, se não fizer nada, ou qualquer outra coisa assim, ainda assim não é a conta certa de fazer. É que essas mortes não geram cliques, né? Lógico. Essas mortes, elas não dá para usar elas muito como bandeira. Mas você falou uma coisa agora, Rodrigo, que é a questão da consequência econômica. Mas olha, ainda sobre a Suécia, sobre a Suécia é o seguinte, a Suécia, ela escolheu um modelo que é preservar ao máximo o direito de ir e vir do cidadão, ao máximo, dentro de condições sanitárias que não colapsem o sistema. Então, eles têm lá restrições, não pode haver aglomerações com mais de 50 pessoas e tudo mais, mas você tenta preservar quase que uma tentativa de normalidade, desde que o sistema permaneça operativo sem colapsar, capaz de atender a todas as pessoas que fiquem doentes. Esse é o objetivo da Suécia. E ele está cumprindo o objetivo. O sistema não colapsou. Está morrendo mais gente hoje do que na Noruega, 5 vezes mais. Ok. Mas isso aqui é uma fotografia. O filme, como falou o Rodrigo, é só daqui a um tempo. Então, assim, do ponto de vista de
a Suécia está executando a estratégia que ela elaborou e está executando bem até o momento. Eles sabiam que isso ia acontecer. Então, quando vem a notícia, por exemplo, onde saiu, a Suécia é o país com o maior número de óbitos por milhão na data de hoje. E daí? 6 por milhão. Mas ela continua na faixa dos 100 óbitos. Eu acho Está dentro do que eles estipularam, a curva deles desacelera, então assim, já tiveram pico, voltaram, estão num platô, provavelmente com a população mais imunizada do mundo ocidental nesse momento, está todo mundo se expondo. Então, assim, o problema é que a Suécia foi uma voz dissonante no mundo inteiro, ela é contra todos, e todo mundo está só esperando alguma coisa da Suécia para atacar pedra. Quase que numa torcida mórbida, né? Bom, e eu acho... Por favor. Vou fazer uma provocação para vocês. Eu tô vendo todo mundo discutir o perfil da curva, o achatamento da curva, como é que vai ser isso e tudo mais. Agora, se realmente você tiver um crescimento muito rápido, como alguns chegaram a prever, ou como pode acontecer eventualmente, será que a gente tem uma reta que a gente consegue colocar a curva dentro da reta? Será que a gente fez a lição de casa? Será que os governantes gastaram bem esse dinheiro público para colocar essa curva dentro de uma reta que você desloca para cima? Então, tem coisas aí que estão passando batidas e eu acho que são perigosas, né? Eu acho que a quantidade de gasto que você está tendo e para todo lado, as pessoas não estão discutindo isso. Sim, isso é um tema, e aliás... isso é um tema e a gente vai falar disso, e eu queria aproveitar para emendar, porque a sensação que se tem, então, que a Suécia está adotando essa estratégia, talvez pensando numa questão também do custo econômico dessa pandemia para a sua economia. E falando em custo econômico, eu queria que o Cleveland falasse aí das projeções para o nosso PIB. Ainda anteontem, acho que a gente comentava eu via que ele comentava alguma coisa um pouco assim, mais pessimista do que as previsões aí, do que o relatório Focus vem mostrando. Eu queria que você falasse aí de primeira mão quais são os números que vocês estão chegando. Não, na realidade, o nosso número difere um pouco. Eu não sei se a gente está antecipando algumas coisas, mas ele vem diferindo um pouco da média do que o pessoal está colocando. Então, a gente está trabalhando com a melhor das hipóteses em 7,5, uma queda de 7,5. E a pior em 11,5. O relatório Focus vem falando em quanto? E falando em 5 ponto alguma coisa, 4 ponto alguma coisa, dependendo, por aí. Então 5 hoje está na média. Pois é. Agora, o que está me incomodando muito é a falta de informação, a falta de alguns dados que antes eram públicos, né? Hoje, essa semana era para sair alguma coisa no IBGE, não saiu. Mesmo dados de falência, se você olha para o Serasa, a impressão que eu tenho é que não estão sendo contabilizados. Cresceu. Acho que está fechado, né? Os órgãos, as repartições devem estar fechadas. Pois é, então esse tipo de coisa, a gente está trabalhando meio que no escuro. Agora, por outro lado, se você começa a olhar os dados de transações das credenciadoras que têm divulgado esses dados para cima e para baixo, você percebe que a queda é extremamente elevada, né? E fazer previsão nesse momento, você vai olhar para trás para projetar o futuro, então você vai ter que fazer um ajuste aí que não é fácil fazer, não é trivial, né? Então, a gente está trabalhando com intervalo grande exatamente por isso, porque a gente não sabe exatamente para onde isso vai exatamente caminhar, e o intervalo que a gente trabalhava de previsão aumentou muito, porque você desenha cenários baseado no tempo que você vai levar para sair voltar a retomar a economia, que vai ser aos poucos. O pior cenário é outubro, né? Você voltar com tudo em outubro. E aí nós temos aquela questão do seu artigo aí sobre os CNPJs versus os CPFs, né? Eu acho que o Rodrigo meio que resumiu a história, né? Eu estou vendo um monte de gente fazendo conta, valor presente das vidas. Tem uma série de variáveis aí que não tem como você fazer essa conta exatamente. Qual o perfil de quem está morrendo? Qual o perfil em termos de capacidade de geração de renda? Quem está sendo afetado de fato? Quais são os custos que estão associados a toda essa pandemia que a gente não está medindo? Custos em termos de queda de capacidade de geração de renda futura e hoje. Então, é uma conta intertemporal que não é trivial, né? Mas, muito difícil de ser feita. Muito difícil de ser feita e ninguém está considerando. O que me impressiona mais é que ninguém fala disso.
Esse é um assunto que as pessoas têm medo de falar. Não, vamos fazer uma conta para descobrir qual que é o tamanho do prejuízo econômico que envolve vidas também, envolve vidas que não vão ser contabilizadas como causa-morte oriunda Isso parece quando o camarada vai fazer terapia, que ele tem aquelas primeiras sessões, ele vai conhecendo o terapeuta, tira uma casquinha da cebola aqui, tira uma casquinha Mas quando chega ali num problema, aí o cara para de fazer terapia, né? Mais ou menos como se fosse isso, né? A gente vai lidando com o problema aqui, mas ninguém quer parar para sentar e ver, e aí a gente entra naquela falsa discussão, né? Vamos salvar os CPFs, em vez de salvar os CNPJs, como se por trás dos CNPJs não tivessem tantos CPFs, né? Nos Estados Unidos fizeram umas contas, mas assim, é porque lá a vida do americano vale, sei lá, 14 milhões de dólares. Uma coisa meio absurda também. Isso que eu ia falar. É uma conta que você não sabe muito bem de onde veio, como foi criada, em que circunstâncias. Para que você está fazendo essa conta? Desculpa, Rodrigo, só para reforçar teu ponto. Você está fazendo essa conta para o quê? Para eventualmente uma discussão sobre seguro, um acidente que teve? Exatamente, então. Lá é para seguro isso. Essa conta é de seguro. Entendeu? Não é uma conta. Putz, cara, 14 milhões. Eu não acredito que o valor presente de uma vida norte-americana, apesar dele ter uma renda alta, seja de 14 milhões de dólares. É muito alto. Não, eu fico imaginando essa turma de gente boazinha que a gente tromba todo dia aí, que pregam amor, que ficam horrorizados com o ódio nas redes sociais, ouvindo a gente discutir o valor presente de uma vida. Não, vai ter gente que vai morrer do coração. Vai ter gente que vai morrer do coração. Mas assim, cara, eu gosto de... assim, essas coisas a gente tem que relativizar. Então, para se entender bem, né? As pessoas ficam horrorizadas porque na cabeça delas, elas estão imaginando o seu irmão, a sua mãe, seu filho. Sim. E nesse caso, para essa pessoa, o valor dessa vida é infinito. Eu não tenho a menor dúvida que é infinito. Lógico. É assim que elas pensam, é por isso que elas têm essa impressão. Mas, do ponto de vista social, não é bem assim, né? Então, eu gosto de dar o exemplo do trânsito. Se a vida tivesse um valor infinito, todo mundo ia estar brigando para não ter ninguém andando de carro, para não ter mais acidente de trânsito, né? E isso não é verdade, né? Não acontece isso. As pessoas continuam andando de carro e os acidentes continuam acontecendo, né? As vidas continuam sendo perdidas e a pessoa não pede para o trânsito, para a velocidade máxima virar zero. Ninguém pede isso. Quando a pessoa... O que as pessoas precisam entender quando ela não pede para que a velocidade máxima do trânsito seja zero, ela está revelando o tipo que ela é. Qual é o tipo? O tipo que a vida tem um valor limitado. É só isso que ela está revelando. Aí a gente vai discutir qual que é o valor limitado dessa vida. Vamos discutir. Uns vão dizer, por exemplo, nos Estados Unidos é mais fácil. Tem um lá que fala que é 14 milhões de dólares, tem outro que falou que é 9 milhões de dólares. Aqui no Brasil, outro dia eu ouvi 600 mil reais. Não sei se é 600 mil reais só também, né? Achei muito pouco, né? Mas tudo bem. Então, eu, como operador de bolsa, 14 milhões de dólares, eu fico long, eu fico short. Ficaria vendido fácil aí nessa posição. Mas, então, só para completar o raciocínio... Oi? Não, depois eu queria fazer duas perguntas para o Cleveland. Só para completar o raciocínio, então, assim, quando as pessoas, o que acontece? Elas dão um valor infinito para a vida dos seus familiares e dão um valor limitado para a vida de quem não é seu familiar, né? Então, a morte de alguma pessoa que se acidentou no trânsito, que não é seu familiar, a percepção dessa morte para a pessoa, ela é de valor baixo. Ela pode ficar triste e tudo mais. Eu fico triste, acho uma estupidez morrer de acidente de trânsito, tudo bem. Mas a nossa percepção de valor é diferente. Quando você agrega, e é isso que as pessoas têm dificuldade de entender, é que quando você agrega a percepção das pessoas, o valor da vida é limitado. Ele tem um valor, mas é limitado, ele não é infinito. E daí vem a questão. Bom, se a gente concorda que socialmente o valor da vida é limitado, a gente pode sim fazer um cálculo para saber de qual valor nós estamos falando em termos de perdas numa situação, em termos de perdas noutra situação. É que assim, né? A gente se sensibiliza com a dor alheia, mas o que dói na gente mesmo é a nossa unha encravada, né?
Então, acho que, ao resumo, ao final da história, é um pouco isso. O Vitor queria fazer uma pergunta. O Cleveland, é isso, Vitor? Não, na verdade, assim, a questão dos impactos econômicos, né? Que a gente fala muito do quanto vai ser esse ano. Esse ano, para mim, nós estamos no fundo do poço, se vai ser -9, -10, -11. Isso eu acho que não tem importância nenhuma. Inclusive, eu acho que essa conversa vai começar a aparecer quando os dados do segundo trimestre ficarem disponíveis, porque ninguém está falando nisso, mas quando vier o segundo trimestre, que eu não sei quando que vai ser liberado, menos 15% vai ser aquela panaceia e nós já vamos ter passado pelo segundo trimestre, né? Teremos vivenciado o menos 15%. Para mim, o mais importante é como nós estaremos no quarto trimestre. Vai ser a informação mais... Nós, no quarto trimestre, estaremos em condições de ter um 2021 melhor, porque o 2020 já foi para o vinagre e nós estamos lá embaixo. Se é -7, -8, -9, eu acho que assim, nem é tão relevante. Mas como que nós estaremos em novembro, dezembro, para retomar no ano que vem? Para mim, essa é a principal pergunta. Eu queria saber se o Cleveland tem alguma luz para cenários de 2021, tá? Porque 2020 esquece, vai ser horroroso como nunca antes na história desse milênio, né? E a outra pergunta que eu queria fazer, eu até compartilhei contigo no WhatsApp, que eu estou vendo pipocar muito em alguns artigos, essa história da ajuda assistencial de R$600 de ser prorrogada, né, para além do período da pandemia, para o ano, né, com a justificativa de que você, inclusive, ao gerar mais consumo, ao gerar uma movimentação na economia, você cobre um pouco o custo que esse montante teria para o governo. Então, você conseguiria, assim, o prejuízo não ia ser tão grande. Não sei, eu estou fazendo aí, eu não sei se isso é verdade ou não, qual que é a sua posição. Então, duas perguntas. Como que você acha que nós vamos estar em dezembro para 2021? O que você espera de 2021? Quais são os cenários possíveis? É um V? É um W? É um U? Pode ser um Nike, né? Eu vi um camarada dizer que a recuperação podia ser em Nike, assim, a primeira vez que eu ouvi alguém falar isso. E esses R$600, se fossem expandidos, qual o impacto disso para as contas públicas e para a economia? Ô Cleveland, antes de responder, você quer que a gente dê uma diminuída na luz para criar um clima mais extrasensorial, assim? Eu estava pensando exatamente isso. Cadê minha bola de cristal aqui? Talvez a gente acender um incenso, alguma coisa assim. Vai lá. É uma coisa que eu costumo falar com meus alunos, tem uma grande diferença entre você trabalhar num ambiente de risco e um ambiente de incerteza. E o que a gente está vivendo agora é total incerteza, né? Então, qualquer previsão que você for fazer, a única certeza que você vai ter é que vai estar errada. Tá? Então, eu acho que tem um primeiro ponto aí. Agora, tem alguns aspectos que estão me chamando a atenção que as pessoas estão falando pouco. Primeiro, que tem um pouco a ver com essa história teórica de efeito riqueza, mas que, no fundo, isso tem impacto pesado sobre a aversão ao risco, não só das pessoas, mas dos empresários também. O quanto que essa perda de riqueza que a gente está vendo em toda a sociedade vai ter de impacto lá na frente, porque não é algo que vai parar agora, você não vai recuperar a sua renda de uma hora para outra, você não vai ter segurança com relação com o que vai acontecer com as coisas, o impacto não é de 3 meses e ponto. E quanto mais tempo a gente ficar parado, mais esse impacto vai amplificar. Então, tem um problema aí que a gente não sabe quando é que a gente vai começar a sair disso, não sabe quais são as perspectivas que a gente tem lá na frente em termos de saúde pública. Tudo isso interfere diretamente. Particularmente, eu não acredito que a gente tenha um ano que vem maravilhoso. Eu também não acredito numa recuperação econômica no nível que a gente tinha no começo desse ano. Eu acho que a gente vai ter uma queda muito forte, no máximo uma recuperação pequena, porque você vai falar de uma base muito baixa. E outra coisa que as pessoas estão falando muito pouco é que quanto mais a gente demorar, mais empresas vão, de fato, quebrar, maior vai ser o processo de concentração no mercado, não só pela quebradeira, mas pela compra das empresas. E isso não tem um efeito neutro. Isso vai ter o que a gente chama de uma perda de eficiência locativa na economia ao longo do tempo. Então, eu não diria que o problema vai ser só do ano que vem. Eu diria que vai ser além, ainda mais, se você começar a pensar
que não está claro se a gente vai ter, com o governo, um gasto desse ano ou um aumento de gasto permanente. Não sei se vocês chegaram a ver hoje, entre aspas, a divulgação das medidas assistenciais para os estados e municípios. O meu maior medo é você alocar recursos que não sejam bem utilizados. Então, o problema é que lá na frente essa conta chega para você pagar e você não vai ter a geração de renda associada a esse gasto público que você citou na sua pergunta, Victor. Eu acho que é muito complicado a gente ter uma expectativa muito positiva daqui para frente. Acho que a gente vai ter muita conta para resolver. Como você disse, essa conta vai ter que ser paga e a gente está caminhando para um nível de carga tributária de países nórdicos, né? Com qualidade de serviços públicos africanos, né? Quer dizer, uma sociedade que paga muito imposto e que tem muito pouco resultado de volta, né? Marcelo, eu acho que o maior problema dessa discussão toda ideológica é que a gente perde de vista qualquer análise de custo-benefício e custo-eficiência. E o que eu mais vejo aí é discussão sobre qual o tamanho ideal do Estado. Acho que você pode até discutir isso, mas primeiro você precisa definir o que você quer do Estado. Se você não define o que você quer do Estado, você não consegue nem discutir como fazer isso ao menor custo possível. E a gente fica nessa discussão boba, essa discussão tonta e gerando mais déficit, mais déficit, mais déficit. Acho que essa situação, eu que passei pelo governo sei, a situação é gravíssima, é muito grave. Eu estou vendo gente batendo cabeça lá dentro do governo, inclusive, troca de pessoas que são pessoas competentes por outras menos competentes. Então, é muito complicado. Fazer qualquer previsão, você não sabe, porque amanhã ou depois o Bolsonaro sai com mais uma novidade, aí tira mais uma coisinha do bolso e você não sabe para onde esse negócio vai caminhar. Então, muito difícil. Indo um pouco aí, avançando um pouco aí na nossa pauta e indo agora um pouco mais para o lado político, hoje, eu não sei se vocês tiveram essa sensação, mas parece que pela primeira vez, né, nessa pandemia, a gente funcionou com alguma coisa parecida como um país que tem ali um objetivo em comum, né, de tentar atacar a pandemia, que foi essa reunião que o Bolsonaro estava ladeado lá pelos presidentes da Câmara e do Senado, alguns dos seus ministros, em especial o Paulo Guedes, e com todos os governadores. Foi interessante que pelo menos teve algum nível ali de civilidade e educação, o que pelo que a gente está vivendo ali já é um tremendo avanço, né? Especialmente o Dória, né? Ele foi num tom bastante sereno, menos agressivo. O Bolsonaro respondeu com bastante cavalheirismo, agradecendo as palavras do governador. É uma coisa quase que impensável, né, de testemunhar. Vocês acham que essa reunião hoje, e que eu acho que tem uma simbologia grande nessa reunião, que é o fato de que essa sanção poderia ter sido dada sem essa liturgia toda, né? E essa reunião foi uma reunião provocada, convidada, proposta pelo presidente da República. Isso pode ser, eu não sei aí se a intenção é por conta de uma suposta fragilidade política, por conta de acusações lá de interferência na Polícia Federal, ou se é o peso do cargo que ele é investido, mas o fato concreto será que a gente está diante aí de um possível armistício, né, que vai colocar um pouco de água na fervura nessa disputa aí entre governos de estado e o governo federal? Até amanhã, né? Então a pergunta é, quanto tempo dura, né? Não dura muito. Daqui a pouco o Bolsonaro vai vir com uma dele lá. Ele é completamente sem noção. Dado o histórico dos protagonistas, isso aí deve durar até a próxima declaração bombástica de alguma das partes. E você, Cleveland, também a nossa política nacional, o equilíbrio é muito instável. Né? O normal é a instabilidade. A estabilidade é o anormal. Quer dizer, então, assim, a instabilidade a instabilidade é o nosso default. A instabilidade é o default. Por quanto tempo viveremos na anormalidade? Para mim é isso, porque para poder afirmar que nós estamos num
no novo normal e as coisas estão estáveis, precisaria uns 3 meses sem briga. Sem sobressalto, né? O que seria uma grande novidade. Ô, Cleveland, você vai com o plenário ou você abre divergência? Eu vou com o relator. Mas só para resumir, Marcelo, vou ser bem breve com relação a isso. Não precisa ir longe. Quem assistiu na TV essa reunião e ficou um pouquinho mais vendo lá na Globo News ou no CNN, percebeu que os governadores já começaram a falar, olha, a gente fez isso, mas a gente, na expectativa de que a gente receba algo a mais. O que é? Que o governo assuma a responsabilidade por aquelas dívidas, inclusive as dívidas externas. E isso não vai acontecer como eles imaginam, não vai acontecer como eles esperam. Somente que você não pagar tem uma implicação forte lá fora. E essa conciliação judicial aí em relação à Lei Candir, que era um negócio que vinha se arrastando, acho que mais de 20 anos, se eu não me engano, né? E parece que chegaram aí a um consenso e vão liberar uma verba e matar a pendenga. Alguém quer falar ou falo eu? Fala você, vai que... Pode falar. Não, o que me parece é que o acordo está formalizado, quer dizer, o acordo está verbalizado, mas eu acho que de verbalizar para isso se resolver de uma vez vai uma longa distância. Porque inclusive, na própria reunião, eles estavam divergindo lá qual que seria um instrumento legal, se medida provisória valeria ou não, se teria que ser projeto de lei ou coisa do tipo, ou mesmo emenda, né? O que mais me preocupa nessa história é o tipo de incentivo que você está gerando, o não pagamento de dívidas, os acordos que estão sendo feitos e não voltados para a questão em particular que a gente está vivendo, mas pensando de uma maneira mais ampla, gera os piores incentivos possíveis. E essa conta vem para a gente. Bom, eu queria avançar aqui agora num tema que é simples, nós todos somos muitíssimos capacitados a opinar sobre isso, né? Eu, um administrador de empresa, economista e tal, um gestor de risco. Hidroxicloroquina, sim, não ou talvez? Eu vou dar minha opinião leiga, tá? Como alguém que não tem a menor capacidade técnica de opinar, mas que procura ler aqui e ali e entender alguma coisa. Eu tenho uma sensação que nós estamos diante de uma situação, de uma excepcionalidade, em que nós não dispomos do tempo necessário para podermos afirmar categoricamente, através de estudos científicos e todo o rigor que o estudo científico demanda, quais são concretamente os efeitos dessas terapêuticas no tratamento do coronavírus. Em contrapartida, a gente vê com fartura, hoje o Rodrigo postou no Facebook dele, sobre uma moça, me falta o nome dela, médica piauiense, que atuou lá na Espanha. Corba. Né? E peço desculpas aqui de não estar lembrando agora o nome de cabeça. E ele postou lá uma live em que ela tem uma participação bastante interessante. Marina Bucar. Ela tem uma participação bastante interessante e ela faz um depoimento ali, né, de quem está na beira dos leitos, muito convergente com outros tantos que a gente vê. E, por exemplo, eu como leigo, quando eu vejo que, por exemplo, o Dr. Roberto Calil, Davi Wippe, fizeram uso, eu tenho uma sensação, assim, que não é nenhuma grande descoberta, é que, basicamente, esse debate só existe porque o Bolsonaro ali, em algum momento, falou no tema. E se ele tivesse dito ali que aquilo era ruim, era capaz de ter gente defendendo que fosse feito sorvete de hidroxicloroquina. Eu queria saber, assim... eu queria saber de vocês, assim, se vocês também têm essa visão, porque eu acho que conseguiram politizar um negócio que não tem o menor cabimento, né? Um remédio que até ontem era vendido em farmácia, que uma vez que tenha um acompanhamento médico, que haja a possibilidade de você analisar caso a caso. Eu queria que vocês... a impressão um pouco de cada um de vocês sobre isso. Cara, isso é uma não discussão, né? Exato. A gente não deveria estar tendo essa discussão. É essa sensação que eu tenho. Não é uma discussão, cara. Quem vai decidir que remédio vai tomar é o médico do paciente, junto com o paciente. Ponto final. Não importa se funciona, se não funciona. Sim, cara, é uma discussão o Ministério da Saúde determinar um protocolo. Não precisa.
Entendeu? Mas o que isso tudo está acontecendo, no meu entendimento, é porque tem gente, e eu diria que começa pelos médicos, que acha que está errado e se manifesta. Os médicos, é engraçado, porque os médicos normalmente eles não se manifestam a respeito do que os colegas fazem. Mas nesse caso eles resolveram se manifestar. Não entendi bem por quê. Cara, deixa o médico decidir se usa cloroquina ou não. Por que será? Eu já vi na minha timeline debates acalorados entre médicos, uns a favor e outros contra. Eu, obviamente, com meu notório conhecimento médico, fico quieto. Agora, se eu ficar doente, o médico me receitar, eu falo, demorou. Pode me dar esse negócio aí. Somos dois. Nada vai funcionar. Lógico. Agora, sim, isso é uma conversa de médico. Eu realmente não entendo, tipo, eu não... É fato que são os fatos, que não há um estudo conclusivo, se isso é bom ou ruim, ponto. É fato também que isso aí não é uma bala de prata. Se fosse, não tinha ninguém morrendo. Sim. Agora, pode ajudar, pode ser que ajude. Se fosse zero ajuda, não ia ter tanto médico gabaritado, né, receitando. Então, eu não acho só receitando, né? Não só receitando, usando, né? Usando. Eu acho que é uma não discussão. Falou tudo, Rodrigo. Não é uma discussão isso, cara. Agora, eu vou fazer até uma piadinha aqui, porque do ponto de vista... se eu fosse Bolsonaro, se eu fosse Bolsonaro por um dia, tá? Bolsonaro por... Bolsonaro. Dá até para fazer um quadro. Bolsonaro por um dia. Bolsonaro por um dia, encarnando no corpo do Bolsonaro. Eu ia aparecendo naquela coletiva matinal, que eu nem sei por que existe, né? Que ele faz, que dali saem as piores... Exatamente. As piores... Ninguém nunca falou para ele que declarações. Eu chegava e falava assim, pessoal, eu mudei de ideia, nós precisamos ter um lockdown rigorosíssimo a partir de agora. Eu queria ver qual seria a reação de alguns agentes da imprensa a partir daquela declaração. Eu tenho a impressão que alguns iam falar que, nós somos um país muito pobre, eu acho que não dá para todo mundo fazer lockdown, eu acho que não é bem por aí. Ou ia falar assim, não, mas olha a Suécia, olha só o que a Suécia está fazendo, será que é isso? Então, eu tenho a impressão que muito do que a gente vivencia de polarização é simplesmente porque o Bolsonaro se posiciona de um jeito A. Automaticamente, certo ou errado, quando ele se posiciona do jeito A, o pessoal vai para o inverso. Uma turma que não importa se o conteúdo esteja ok. A forma normalmente não está ok, né? Normalmente a forma é atabalhoada. Mas mesmo que o conteúdo esteja ok, você tem um lado que falou, se o Bolsonaro falou 1, então é -1. Então, nessa conversa toda, que a gente está vivenciando, que é péssima para o país, nós fixamos aqui posições dogmáticas simplesmente porque o outro lado também se posicionou de maneira radical e talvez atabalhada de um lado. Agora, se eu fosse o Bolsonaro, eu faria isso. Primeiro coletivo, olha, lockdown para todo mundo amanhã. E ia para dentro da minha sala do Planalto e ficava quieto. Só esperava para ver o que ia acontecer. Eu acho que ia ter muita gente mudando de ideia. Depois ele chegava no TV e falava, brincadeirinha. Você vê que o que a gente está vivendo é algo tão insano, né? Que vocês devem se lembrar lá na época da eleição, né? As denúncias de casos de nazismo, uma moça que supostamente teria sido pega por nazistas que apoiavam Bolsonaro, e aí fizeram uma suástica. Na hora eu até pensei nos nazistas de meia pataca, porque dá para ver que nem uma suástica eles sabiam desenhar, e depois se descobriu que foi a menina que tinha se flagelado. Mas para você ver a loucura que a gente está vivendo hoje, na linha do que o Vitor falou, de que se o Bolsonaro é contra, eu sou a favor e vice-versa, quando você vê gente de nome que trabalha para grandes veículos, associando pessoas que estavam fazendo uma oração ao Bolsonaro, como se estivessem fazendo uma saudação nazista, que você vê que assim realmente a razão, né, cada dia mais está perdendo espaço
Por isso que eu tenho, assim, me sinto bastante orgulhoso de tê-los como amigos, de estar sempre acompanhando o que vocês postam, porque em cada um de vocês, né, eu vejo assim um oásis de lucidez no meio dessa loucura que a gente vive, né? Então, assim, isso que o Vitor falou é perfeito. Bom, agora que então a gente já chegou à conclusão de que quem quiser tomar hidroxicloroquina, se o médico mandar, toma, quem não quiser, não toma, né? Eu tomaria, o Vitor tomaria. Nossa, que conclusão difícil, então, né? Nossa, olha o tempo. Então vamos para coisas mais fáceis, né? Centrão, a volta dos que não foram. E aí? Ferrou, porque fazendo aqui um breve histórico e me corrijam se vocês perceberam isso de uma forma diferente, a sensação que eu tenho é que, num primeiro momento, né, imbuído daquela legitimidade que uma lua de mel de começo de mandato dá, o Bolsonaro meio que tinha adotado aí uma prática política que até então seria uma ruptura com aquele nome bonito que o Fernando Henrique Cardoso deu para o presidencialismo de coalizão, que é um jeito bonito, um jeito tucano de falar, toma lá da cá. Né? Então, nós temos num primeiro momento aí, e até a reforma da Previdência, acho que a coisa caminhou assim, com o governo provocando o Congresso e deixando o Congresso deliberar. Numa, talvez, ironia histórica, né? Porque acho que desde a Assembleia Nacional Constituinte o Congresso nunca teve, na minha visão, posso estar enganado aí, ou vocês podem não concordar, mas acho que desde a Assembleia Nacional Constituinte o Congresso nunca teve tanto protagonismo e nunca deliberou tanto por incompetência ou não, é outro debate, mas nunca deliberou tanto por vontade própria, por conta própria, do que justamente com o presidente, a qual muita gente dizia que nós estaríamos caminhando para uma ditadura. Fazendo aqui um breve histórico, o Sarney, durante seu mandato, aumentou 1 ano, né? O Fernando Henrique, durante seu mandato, aprovou uma PEC para a reeleição. O Lula, né, foi um pouquinho além, instituiu uma mesada, né? A Dilma, ela quis, inclusive, impor o Arlindo Chinaglia, e ali talvez comece a derrocada dela. Ela chegou ao ponto de querer impor o presidente da Câmara à própria Câmara. Então, diferentemente disso, pelo menos até então, o Bolsonaro vinha meio que, tá aqui o nosso projeto de reforma de Previdência, deliberem aí. Bom, no meio do caminho tinha uma pandemia no meio do caminho, do dia para a noite o governo se vê numa situação de extrema dependência do Congresso, de precisar aprovar pacote, ajuda, e aí a tal da falta de base parlamentar, a tal da falta de articulação política, que para mim no Brasil a articulação política é muito claro o que quis dizer, e agora a gente vê aí o governo se aproximando do centrão. Fazer aliança não é crime, mas normalmente, pelo nosso histórico, a gente mais ou menos desconfia onde é que isso vai dar, e aí nós temos dois nomes aí, né, a volta do Aleluia e do Marum lá para o Conselho da Itaipu. Queria a impressão de vocês aí sobre esse movimento. É um mal necessário? É um retrocesso? Faz parte do jogo? É um retrocesso, né? Assim, um retrocesso, eu acho que ele tem um fator interno e um fator externo. O fator interno são os filhos do cidadão. O cidadão resolveu defender os filhos a qualquer custo. A gente defende os filhos, mas não a qualquer custo, né? Sei lá, tem muita coisa que tem por trás disso tudo, né? Eu nem acho que, se existe alguma coisa ilegal ali, feita pelos filhos, eu nem acho que é comparável ao que foi feito nos governos anteriores. Eu não acho que é comparável. Mas o ponto não é esse. O ponto é o interesse da nação vai estar acima dos interesses dos filhos em certo momento, né? Mas eu acho que o brasileiro não sabe separar bem essa situação, no geral. E o fator externo é que, é muita pressão, é uma pressão, é uma guerra que eu acho que até você estando no governo você consegue combater, mas é muita pressão de todo mundo contra, né? É todo mundo contra, é todo mundo batendo nas mínimas coisas que acontecem, né?
E aí tem a questão que o presidente não tem a menor capacidade de fazer um discurso minimamente agregador, né? O discurso é sempre desagregador, né? É um discurso agressivo, é um discurso... E nos últimos tempos, assim, parece que ele não pode ver uma casca de banana que ele vai correndo na direção dela, né? Então, assim... É um caçador de problemas. Sozinho, fica dando tiro no pé de graça. Caçador de confusão. Fica dando tiro no pé de graça. Então, no meu entender, ele teve que... Esse movimento é um retrocesso motivado, de um lado, por ter querido defender a família, né? E, por outro lado, externamente, não aguentou a pressão, basicamente. Pediu para sair. O que você acha, Cleveland? Você está balançando assim a cabeça? Não, eu não estou discordando em nada. Eu só responderia com duas perguntas assim bem objetivas. A primeira, vamos supor que o interesse nesse acordo fosse o mais legítimo possível. Você teria voto suficiente para aprovar o que é necessário para o país com o Centrão? Não. Você tem voto para evitar um impeachment, mas você não tem voto para aprovar o que você precisa. Então você acha que esse movimento é muito mais um movimento de preservação do que de busca de uma base parlamentar para poder avançar em reformas, superar esse momento? Nitidamente. Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta, uma provocação. Partindo da premissa, eu tenho a sensação de que nós ainda não teríamos elementos concretos para isso, né? Porque aí vai da opinião de cada um, é uma questão, o impeachment é sempre muito mais uma questão política do que uma questão jurídica, né? Mas e aí vai da convicção de cada um. Eu particularmente acho que até o presente momento não teríamos elementos para isso, mas podem acontecer a qualquer momento. Aí no final de semana o Paulo Marinho fez uma denúncia e tal. A minha pergunta é a seguinte: um impeachment também não precisa de povo na rua? Será que seria possível um impedimento do presidente sem esse amparo popular? E é possível imaginar um amparo popular, uma vez que, a grosso modo, né, falando em ordem de grandeza, o presidente tem aí como um núcleo duro alguma coisa ao redor de 1/3 do eleitorado? Vamos lá. Eu não acho que seja tão trivial assim. O humor muda muito rapidamente. Dependendo do que aparecer, o humor da população pode mudar assim muito rapidamente. E não só o humor da população. E eu acho que um erro de avaliação do presidente é imaginar que o Centrão vai morrer abraçado com ele até o final. Não vai. Não vai. A Dilma sabe bem disso. Sabe bem disso. Eu tenho uma teoria sobre o impeachment. Para o impeachment acontecer, tem que ser uma tempestade perfeita gerada pelo próprio presidente em exercício. 3 variáveis têm que existir ao mesmo tempo. Uma crise econômica brava, né? Um nível de impopularidade ou popularidade muito baixa, e o governo ter a proeza de não conseguir 1/3 do Congresso, que, convenhamos, é uma proeza, porque para quem está no exercício do poder, 1/3 do Congresso é fácil. Se você pensar sobre esse aspecto, alguns presidentes jamais seriam empichados. Lula, Michel Temer, Fernando Henrique, jamais. Por quê? Porque o Congresso eles garantiam. Então, o cara tem que ter uma pouca habilidade para perder o Congresso. O Bolsonaro, na minha opinião, ele tem potencial para perder o Congresso. Tem potencial. Não quer dizer que nesse momento ele tenha perdido, mas ele tem potencial. Antes da pandemia, ninguém falaria que haveria uma crise econômica grave, né? Agora haverá. Vão cair 10% do PIB. Não é culpa dele, mas recai sobre o governo de plantão a insatisfação popular com a situação econômica. Então, nós teremos uma situação econômica muito débil. E a questão da popularidade, para mim, é o último tronco de árvore antes da cachoeira. Porque ele ainda mantém seus 25%, 30%, mas veja, já foi de 30%, na pesquisa da XP hoje já caiu para 25%. E se esse número começa a cair para menos de 20%, aí ele já está empichável, na minha opinião, tá? Porque a Dilma foi empichada com 10, 12 de ruim, de avaliação negativa. Aliás, de aprovação, e ela tinha 65 de ruim péssimo. Ele está com 50 de ruim péssimo e 25 de ótimo bom. Se ele brincar, ele perde esses 25, se move aí para menos de 20, 15, a situação econômica no nível de menos 10,
para ele perder o Congresso, basta umas 3, 4 entrevistas lá nesse matinal que ele dá. Então, assim, eu acho que ele pode criar uma situação de impeachment, apesar de não ser o normal. Na minha opinião, não vejo isso hoje como um cenário plausível hoje, mas eu vejo o Bolsonaro como um potencial gerador de uma situação de impeachment. Ou seja, não é um cenário provável, mas é um cenário em alguma medida que pode vir a ser possível. E talvez isso, então, justifique essa mudança de tom, essa coisa mais conciliatória, essa aproximação com o Centrão, essa reunião com os governadores, até a entrevista lá de manhã, agora sempre com máscara, um pouco mais tranquila, talvez seja por aí o caminho. Marcelo, deixa eu só complementar, porque eu falei 2 perguntas. A segunda pergunta, sim, é verdade. A segunda pergunta, que vai um pouco na linha do que o Vitor está falando, é que é uma situação contraditória. Porque na medida que você traz o Centrão para dentro do governo, o potencial de você ter uma encrenca aparecendo a qualquer momento é enorme, é imensa. Então você está falando de DENIT, você está falando de Eletrobras, sistema Eletrobras, você está falando de colocar gente em agências reguladoras, gente em outros órgãos que você não tem muito controle sobre o que pode acontecer. Então, o risco de começar a aparecer um problema atrás de outro problema e isso cair no colo dele é enorme. As pessoas têm pouca noção do que é o Centrão. O Centrão é o que é de pior no país. E porque mas ele sabe disso, não? Ele sabe disso, eu acho. Com 28 anos Não é possível que ele 28 ficou anos 28 na anos lá Câmara, e não sabe que isso tem um risco enorme. Qual é o risco de se juntar esse povo, né? Porque, assim, apesar de ser pouco, né, a gente como cidadão quer esperar mais do governo, mas e se tratando do Brasil, uma coisa tem que ser dita e é verdade, não dá para ser esquecida. Pelo menos eu, né? Eu tenho 52 anos, não sei se sou mais velho aqui de nós, mas estou no mercado financeiro desde 1986. O meu pai era um cara apaixonado por política, então eu lembro dele lendo o jornal para mim de domingo, assim, eu criança, né, que me despertou esse interesse de acompanhar a política. E uma coisa é certa, né, assim, eu não me lembro, com todos os defeitos que esse governo possam ter, com todos os erros que o presidente comete, e não são poucos, né, especialmente essa última tendência dele de correr em direção às cascas de banana, mas eu não lembro de um governo que, depois de quase 1 ano e meio de poder, não está estampando os jornais com algum caso de corrupção. E isso é um fato nesse governo. Então, eu acho que o que o Cleveland fala aí, e com muita propriedade, que de fato, assim, né, a diferença do remédio para o veneno é a dose, né? O que pode estar sendo usado como um remédio para um problema imediato pode se transformar, talvez ao longo do tempo, aí, num veneno. Acho que é isso, né? Eu acho que se você se rende ao Centrão, você automaticamente tem que excluir do seu discurso a questão da moralidade, da coisa de fazer a nova política, etc. Pode até ser que dê certo, enfim, pode não haver nenhuma denúncia imediata sobre os aliados que sejam nomeados, mas não dá para se diferenciar mais por isso. Então, não utilize isso no seu discurso, porque é mais do mesmo. Pragmatismo por governabilidade e outras cositas más, sabe-se lá, mas de fato, eu estou com o Rodrigo naquilo que ele falou, né? Eu acho lamentável e um tremendo retrocesso. Eu não sei se ele sabe, só para finalizar, eu não sei o quanto que ele sabe exatamente disso, por todo o jeito meio que randômico dele. Eu acho que ele tem uma ideia de quem são as pessoas, mas eu acho que talvez ele não tenha ideia do estrago que essas pessoas podem fazer no governo dele, em particular. São capazes, né? Mas o potencial do estrago que podem fazer no governo dele, talvez ele não tenha clareza sobre isso. Bom, é o seguinte, caminhando aqui um pouquinho, talvez aí para a nossa reta final, a gente já está falando há 1h10, um papo aí que está maravilhoso. Conversando com o Vitor esses dias, ele falou, põe lá para a gente falar sobre o que vai ser o novo normal, né? Eu lembro que na época do atentado às Torres Gêmeas, eu estava assistindo um programa de televisão e tinha um especialista lá sendo entrevistado e, a certa altura, a entrevistadora perguntou para ele, né? Mas quando é que a gente vai voltar ao normal? Ele falou, nunca mais, né? Agora, daqui para frente, é outro normal, né? E desde então, a gente sabe, né? Os aeroportos aí, a gente tirar sapato, cinto. Na prática, eu acho que até foi bom, porque os aeroportos, os voos se tornaram mais seguros.
Eu queria ter uma impressão de vocês em relação à questão da pandemia. Eu tenho uma leitura que eu acho que, assim, o nosso novo normal, a meu ver, eu não acho que tende a ser pior, não. Eu acho que tende a ser melhor. Eu acho que nós vamos incorporar no nosso dia a dia mais hábitos de higiene, né? Eu acho que a gente, em alguma medida, está começando a pensar um pouco mais em nos protegermos e com isso, estarmos todos nos protegendo. Não sei se a essência humana está tão perdida assim, mas eu acredito que deva ter acontecido com vocês, assim como acontece comigo. Acho que a quarentena, em alguma maneira, nos impõe também uma reflexão, né, sobre as nossas vidas, sobre pequenas coisas que nós temos no nosso dia a dia e que em quarentena a gente deixando de ter, a gente passa a dar um valor maior, até hábitos de consumo, né? Eu tenho muitos amigos meus que sempre tiveram pavor, coisa de velho, né? Pavor de comprar pela internet e tal, e agora, meu filho, ou você compra pela internet ou você não compra. Então, eu queria uma impressão de vocês aí sobre o que vocês acham que vai ser o novo normal. Como foi o Vitor que lançou a ideia, queria começar por ele aí. Eu vejo algumas coisas acontecendo imediatamente depois de a gente retomar a outra normalidade, né? A questão do home office, para mim, é claríssima. Todas as empresas se viram na situação de praticá-lo em máxima intensidade e nenhuma delas deixou de ser operativa. Então, eu digo isso, só fazendo um parênteses aí, eu digo, a gente mesmo lá da Nucleopar Investimentos, nós estamos operando 95% aí em home office e está rodando bem. Então, assim, todo mundo vai se questionar se precisa de tanto espaço para funcionar. Isso terá uma consequência no mercado imobiliário, né? Expansão de atividades, não necessariamente você precisa expandir espaço. Você pode até atividades de atendimento ao cliente. Atendimento. A gente tem muita gente fazendo de casa e sem perda de produtividade quando você tem uma infra básica. Então, home office para mim vai ter um efeito assim muito intenso, né? Grandes empresas que têm ocupam muitos sites e muita área vão se questionar assim que voltarem, por que eu tenho 5 pisos 5 lajes se eu podia operar com 2,5? Vocês sabem que eu sou parceiro da XP Investimentos, né? E a XP já anunciou aí que até o final do ano, até próximo do final do ano, vai seguir aí mantendo a empresa funcionando em home office. Desculpa, Vitor, te interromper. Na mesma linha, eu acho que essa questão do turismo corporativo, mas não tenho a menor dúvida que vai haver uma queda fenomenal. Porque, assim, e, aliás, já vinha acontecendo, né? As pessoas, por que você vai viajar se você pode resolver isso por Zoom, por Zoom? Vai viajar para quê? Se você não for colocar a mão na massa, então eu acho que vai haver uma redução extraordinária de viagens corporativas. Isso tem um impacto para as aéreas, para a hotelaria, né? Eventos. Nós vamos ficar um tempo sem aglomerações. Quanto tempo, não sei, mas num período de 12 meses, a indústria de eventos vai sofrer absurdamente. E toda a cadeia que a cerca, né? É o pessoal do equipamento de som, da produção, etc. Isso vai mudar. A gente era uma indústria extremamente próspera. A quantidade de eventos que aconteciam. Até haver vacina, esquece. Né? Jogos de futebol. Não vamos ter público no estádio este ano. Quantos Vitor, times aguentam? Peraí. Eu acho ótimo. No nosso caso, eu São Paulino e você vascaíno, não necessariamente é algo ruim. Invencibilidade inédita nos últimos anos. Eu não lembro quanto tempo faz que meu time não ficava tanto tempo invicto, estamos invicto aí desde o final do Carnaval. Eu vi recentemente uma pesquisa do Debet. Não sei se vocês conhecem o Debet, uma churrascaria aqui excepcional ali no Cidade Jardim. Fez com 6.500 clientes. Onde ele fala qual vai ser o hábito deles no pós-pandemia. Claramente, assim, de 2/3 a 3/4 da população não pretende frequentar o restaurante. Ou, se fizer, vai fazer numa escala muito menor, se incomodando com grandes aglomerações. Então, quando a gente fala de abrir,
Não necessariamente quer dizer que tudo vai ser retomado, né? E esses hábitos talvez permaneçam por um tempo e até se tornem novos hábitos, né? Confraternizações em casa. A pesquisa, inclusive, é muito interessante. Se você tem uma confraternização, você vai para o restaurante ou vai fazer em casa? Vou fazer em casa, quase 80% das respostas. Frequência, cinema. Cinema, está todo mundo substituindo por Netflix. Quem não fez, vai fazer o Amazon, né? Quando é que a gente vai retomar a frequência de cinema novamente? Não sei. Então, tem tanta coisa que a questão da compra online certamente veio para ficar, essa comodidade, né? Sim. Até que ponto você vai precisar de shopping center tão grande, né? As lojas vão ter que reavaliar o espaço ocupado de venda por metro quadrado vis-à-vis uma operação online. Então, eu acho que teremos muitas transformações, né? Eu estou pensando em algumas aqui, pode ter muitas outras. O Rodrigo e o Cleveland atuam aí na área educacional. Queria também a impressão de vocês aí, né? Sobre essa nova realidade também aí no caso da educação. Eu não sei, eu acho que na prática nós temos na parte da educação, um grande problema é da prova, né? Como é que você vai dar prova à distância? Esse é o problema. Mas deixa o pessoal colar, Rodrigo. Então, provavelmente, talvez seja melhor não dar mais prova. Eu acho que assim você não estimula a desonestidade alheia, né? Assim, a minha experiência como professor está indo bem, assim, não é a coisa mais agradável, não é uma coisa que eu acho que substitui a aula presencial. Aula presencial. Acho que não, acho que vai voltar e tudo mais. Mas eu vejo algumas modificações. Faço uma comparação da crise da energia elétrica lá em 2001, 2002, quando o governo reduziu bastante, né? Tava com problema para gerar energia elétrica e tudo mais, e basicamente a população foi forçada a reduzir o consumo em 20%, 30%. Teve uma mudança estrutural ali naquele momento, né? As pessoas elas mudaram, né? A lâmpada fluorescente para LED. E isso permaneceu e demorou um tempo para você voltar ao mesmo consumo de energia elétrica prévio a esse evento. Então, o que eu acho? Veja só, uma coisa que eu enfrento todo dia é trânsito. A minha impressão é que o trânsito vai cair, porque o engarrafamento vai cair, porque você vai ter mais home office mesmo, né? Então, eu tenho essa esperança que o trânsito em São Paulo se reduz um pouco, né? E vai me ajudar bastante. Meus 26 quilômetros para ir para a USP e 26 para voltar. É meu caso também, que moro aqui na Grande São Paulo, na região de Cotia. Se diminuir o trânsito, vai ser um grande avanço. E você, Cleveland, qual é a sua impressão sobre o novo normal? Pois é, eu tenho pensado muito sobre isso. A parte educacional, eu consegui me adaptar relativamente bem. A única dificuldade que eu tenho, como eu gosto muito de olhar para a cara dos alunos para sentir se eles estão entendendo ou não, eu estou trabalhando com 2 computadores, um ao lado do outro, né? Então, eu entro dando aula num e fico observando a turma no outro. Agora, eu tendo a concordar com o Victor num curto prazo. Eu diria que muita coisa vai mudar, principalmente até você ter uma vacina, até você ter as coisas mais claras. Também tendo a concordar com o seguinte, isso já está acontecendo, isso já é uma realidade. Com todo mundo que eu tenho conversado, as empresas acharam que dá para fazer home office. Então, elas tinham dúvidas sobre isso, elas já pensavam sobre isso. E agora passaram a ter certeza que muita gente funciona em home office. E eu já sei de várias empresas que já estão com planejamento para mudar, para reduzir e continuar o espaço que utilizam. Então, vai ter um impacto pesado no setor imobiliário, não tenho dúvida disso. Deixa eu dar um depoimento aqui. Lá na Nucleopar, a gente costuma dizer que tem eu e meu irmão, que somos os sócios fundadores,
somos da mesma faixa etária. Ele é um pouco mais novo. E temos outros colaboradores que são mais jovens, né? Estão ali na casa dos 28, 29, 30 anos. E nós estamos muito acostumados com essa questão do expediente, da hora de chegar, do horário de sair, de estar ali, né? Quase que, vamos dizer assim, virtualmente batendo um cartão. E eles não, né? Eles já naturalmente vão arrumando ali a agenda deles, se tem uma visita mais perto de casa, então já fica de manhã fazendo home office e tal. Então, só para você ter uma ideia, e aí acho que a gente consegue traçar uma proporção, nós que em algum momento estávamos pensando concretamente em expandirmos, talvez até dobrar fisicamente de tamanho, hoje a gente já percebe que provavelmente num espaço menor a gente já funcionaria tão bem quanto, porque é o que está acontecendo na prática hoje. Nós temos 2 pessoas ali que vão no escritório para ficar apertando aqueles botõezinhos lá que não tem como não apertar de lá, entendeu? Parte de infraestrutura e tal, mas a esmagadora maioria de todos nós estamos tocando a vida fora. Alguns se sentem tão produtivos quanto, eu particularmente, talvez por força do hábito, sinto um pouco falta dessa rotina, mas definitivamente a gente vai caminhar para um novo normal. Bom, nós estamos chegando aí na reta final do nosso bate-papo, e assim, como nada se cria, tudo se copia, né? Eu queria no final aqui falar que, sugerir aí que vocês façam um destaque, dê alguma dica, um livro, um disco, enfim, e, sei lá, no Chico e no Francisco, uma bola dentro, uma bola fora, então vou tomar a liberdade de começar por mim mesmo. Bom, o destaque desse final de semana, né, para os amantes do futebol, especialmente para os São Paulinos como eu, é assistirmos aí na TV aberta a reapresentação da final do Mundial Interclubes de 2005. Né? Para mim, que sou São Paulino, é um programa imperdível, até porque faz algum tempo que eu não comemoro um título. Então, conseguir assistir aquele jogo de novo sem a tranquilidade que eu não vou morrer de um ataque cardíaco, vai ser, eu acho que é um programa legal. Bom, bola dentro, independente das motivações ou não, eu acho que essa reunião de hoje aí, né, pelo menos, sei lá, parece que permitiu a gente respirar um pouco, né? Fazia tempo que a gente não tinha um dia mais tranquilo. Bom, e bola fora, eu sinceramente, assim, eu não consigo lembrar de uma outra ação do poder público em qualquer das suas esferas, e talvez a memória esteja me traindo, quanto o rodízio da morte aí do nosso prefeito Bruno Covas, que com rapidez já cancelou, né? Eu realmente, vocês são economistas aí, têm uma cabeça mais evoluída, uma capacidade lógica por natureza do ofício de vocês mais desenvolvida, mas para mim, um simples mortal, eu não consigo entender como é que uma medida que tira pessoas de um transporte individual e aumenta o fluxo de pessoas no transporte público no meio de uma pandemia pode ser um negócio. Então, eu não diria nem que é uma bola fora, é uma bola chutada para fora do estádio, assim, não é nem longe do gol. Eu queria a palavra final aí de cada um de vocês. Pode ser o Cleveland a começar aqui. Tá bom, vou começar. Você falou para a gente pensar em algum livro, o que mais? CDs e coisa do tipo. Eu ia sugerir um livro, mas dado o nosso início de conversa aqui, principalmente essa parte sobre modelagem, eu gostaria de sugerir, principalmente depois do toque do nosso amigo Rodrigo, esse livro aqui, que eu acho que é muito bom para quem quiser conhecer um pouquinho. Eu recomendo muito fortemente, tá? O livro Quem é do o nosso autor, amigo hein? Rodrigo. Quem é o autor? Quem é o autor? Você conhece um tal de Rodrigo Delosso de Silveira Bueno? Eu já ouvi falar desse cara aí. Diz que é São Paulino, gente boa aí. É verdade. Exatamente. Ele trabalha com séries temporais, bastante interessante. Eu recomendo muito fortemente esse livro. Agora, a bola fora, se eu puder falar. Eu vou falar que é a tua bola fora, Marcelo. Pô, você recomenda o jogo do São Paulo, a gente não pode nem torcer contra o São Paulo. A gente já sabe o resultado, então não dá. Essa não foi uma bola fora, essa foi um golaço. Como corintiano que eu sou, não dá. Não dá pra se Mas olha só, faz poucos dias atrás passou a final de 2012. E eu vou confessar uma coisa. Torci contra de novo. Não adiantou de nada. Mas eu acho que o futebol, talvez não... Como eu vou passar a palavra para o Vitor, ele é vascaíno, eu acho que o futebol talvez seja um tema que a gente deva deixar um pouco de lado agora, até em respeito ao nosso amigo aí, Vitor, sua
suas palavras finais. Não, respeito não. Eu estou numa série invicta, inédita, de quase 2 meses, né? Além de ser um time inspirador aí de quase todo do padrão do comportamento mundial com a questão de suspensão de salário, 4 meses sem pagar salário. Por isso a gente já praticava muito antes de pandemia. Então, assim, é um time visionário. Agora, além de visionário, não perde. É isso aí. Agora, sobre dicas, tem uma série que eu estou assistindo, fantástica, The Last Dance. Putz, muito boa. Michael Sensacional. Jordan. Assim, Estou assistindo também, muito boa. Nossa. Muito boa. Então, essa com certeza vai para as top 3. Eu estou no episódio 8 e recomendo fortemente. Então, o Michael Jordan passou a ser meu companheiro aí de quarentena. É boa Fantástica mesmo. É boa. Eu assisti uma parte ainda, ainda estou no primeiro episódio. Boa. Eu estou no terceiro e tá ótimo. E diga aí, Rodrigo, é com você. Só melhora, hein? Só melhora. Você está no terceiro e só melhora. Eu estou no 8º. Que bom. Eu vou dar dicas no fim. Então, bola fora. Eu fico pensando, assim, os governantes do país em geral, botar todo mundo dentro de casa e, sei lá, reduzir drasticamente a sua arrecadação, né? De impostos, de geral, né? Eu sei lá, cara, eu acho que isso foi feito meio de uma forma meio impensada, meio sem sentar numa mesa assim, sentar à mesa e discutir quais são as consequências dessa medida. Eu acho que essa foi uma grande bola fora. E eu acho que os nossos governantes ficaram cegos de repente, né? Porque eu tenho que te dizer, eu acho que eu não vou receber meu salário integral até o final do ano, na USP, né? Porque a arrecadação está caindo vertiginosamente, então não vou. Eu imagino o que um governante deveria ter feito. E eu certamente eu teria pensado melhor sobre as medidas a serem tomadas. Eu acho que existem medidas, não é fazer nada não é isso que deve ser feito, mas existem medidas que poderiam ter sido tomadas, são muito mais amenas do que foi feito. Então essa é a bola fora, né? Vamos às dicas. As dicas. Vou dar 2 dicas. Eu pensei em 2 dicas. Opa! Uma é um filme que eu assisti ontem. Bola extra. Uma é um filme que eu assisti ontem, que é um filme que foi refilmado, chamado Papillon. Eu assisti esse filme quando era criança com meu pai. Fiquei muito impressionado. Ficou quantos dias sem dormir? Não, eu dormi bem. Mas assim, eu me lembro de ter assistido com meu pai e era o Steve McQueen e o Dustin Hoffman. E o filme é espetacular, né? Mas ontem ele foi refilmado agora, recentemente. Papillon tá tão bom quanto o anterior, até um pouco mais interessante sobre alguns aspectos e tal. Então, eu recomendo aí para quem viu o primeiro, comparar com o segundo e é bom também, né? Essa é a primeira dica. Agora a dica para quem gosta de vinho, tipo Cleveland. Então é o seguinte: tem um vinho branco Chardonnay no Marché Alcieres. A marca é Alcieres. Alcieres branco Chardonnay. Marché. Preço bom. O vinho é espetacular. Isso aí. Bom, meus amigos. Posso dar uma bola dentro a mais? Pode, claro, sempre. Eu já tô até com dó de acabar nosso bate-papo, tão bom, pô. Esse bate-papo aqui só poderia ter sido melhor se tivesse sido feito aí num happy hour, mas que vai acontecer também, por favor. Dê a sua bola dentro. Bola dentro são sempre bem-vindas. A gente está falando de vinho, mas e eu gosto muito de vinho mesmo, de fato. Agora tem vinícolas agora no Rio Grande do Sul que estão fazendo trabalhos excelentes. Então tem 2 vinícolas que eu acho que vale a pena conferir. Uma é a Pissato e a outra é a Calça. São 2 vinícolas muito boas que estão produzindo coisas novas. Eu sugeriria que procurassem e comprassem vinhos deles. Bom, meus amigos,
Vamos ficando por aqui. Eu quero de coração agradecer a cada um de vocês por terem aceitado esse convite. Eu me sinto extremamente honrado. Aquela história que eu contei no começo de Pardal procura Pardal, eu realmente, se a gente for fazer um conta corrente aqui, eu saio devedor dos 3, sem sombra de dúvida nenhuma. Eu espero que esse seja o primeiro de outros papos que a gente possa ter, que a gente marque aí com uma regularidade, e que ele seja o prenúncio de que um dia a gente possa, talvez não gravando, e aí, sabe-se lá, regado a bom vinho, nos encontrarmos pessoalmente, tá bom? Agradeço a cada um de vocês e até a próxima. Um abração para todos. Foi um prazer, viu? Prazer falar com todo mundo. Grande satisfação. Assim que eu vou